quem não me conhece, não está aqui, eu sou Cláudio Márcio, mas nós vamos trabalhar hoje em 3 momentos da literatura brasileira que são de suma importância para a avaliação do inglês. Primeiro, romantismo, realismo e naturalismo. Okay? Primeiro, lembrar de uma coisa, para quem não sabe, a literatura em si está inserida propriamente em 3 atividades. Okay? Mais do que isso, eu posso solicitar em outras atividades também, a partir do momento que eu comparo com artes, a partir do momento que eu faço relação com figuras de linguagem, e aí entra lá na habilidade 1, recursos, mas, pegando o ponto de partida, vamos focar em depois sobre o motivo. E aí, eu quero falar desses momentos mágicos que são a literatura em si, esses momentos literários. Primeira coisa, tudo se passa por um grande contexto histórico, social, político. Pronto. Beleza. Vamos lá. Tudo se passa por esse contexto. Olha só aí o slide desse. Olha como vocês vão se deparar com essa visão muito mais além do que um simples fato histórico, diversos fatos que são ocorrentes para se construir um contexto. Então, o romantismo em si, o realismo em si, isto é, a literatura não aparece aleatoriamente, evidente inseridos em um contexto. Hoje, nós temos uma liberdade muito grande de falar de outras literaturas, da literatura brasileira, da literatura africana, porque hoje nós sabemos que os conceitos sociais, os valores humanos, são muito atualizados e chegam a nós como música, cultura, diversos aspectos que vieram com os africanos fazem parte do nosso cotidiano. Então é importante também nós olharmos para essa perspectiva. O Brasil não está isolado no mundo. Esse é o contexto. Não é isso? Esse contexto vem propriamente pegando a referência do romantismo. Veja, o Brasil conquista sua independência política em 1822. Uma nação, ela não conquista apenas sua independência política, ela precisa, ao lado disso, paralelo cultural. E esse romantismo é aquela busca de independência cultural de uma nação. Por isso que os primeiros caminhos é uma busca de uma identidade. Que é uma identidade em si. Vamos lá. Olha para do outro lado aí os cheios que havia na Europa. Mas o que havia na Europa não foi o romantismo, arcadismo. E no Brasil havia. Havia nesse barroco? Havia. Muito pouco no Brasil, lógico, a influência de uma cultura europeia. E os valores sociais eram tudo presos aos valores de Portugal. Então, a língua. Ao texto barroco é difícil? Sim, porque o texto tem uma cultura portuguesa. A língua não é do brasileiro em si. Mas a partir do romantismo, 1822, 7 de setembro de 1822, ele é coisa triste. O romantismo vai surgir no Brasil em 1836, sua primeira obra. E ali, caminho paralelo, duas independências, a política e a cultural. A postura da independência econômica, são outros fatores que ainda não chegamos tão exemplares nisso, mas a cultural do Brasil produz cultura a partir daí. E aí nós temos contexto histórico, fim do século XVIII que havia na Europa, que é no Brasil, olha só, a Revolução Francesa, produção de liberdade. Os modelos sociais acabaram aí, o absolutismo acabou, buscou-se o mundo da liberdade. E a independência política brasileira buscou-se isso também. Né? Mas a liberdade é apenas política? Não, é também a liberdade cultural. E aí nós temos aperfeiçoamento da imprensa, nós temos aí o surgimento de uma sociedade, mesmo que ela aos moldes portugueses, mesmo que muito for aos moldes franceses, mas o Brasil começa a se construir. Olha só essa cultura, a liberdade que une o povo. A liberdade, se ela é uma francesa, levando um pouco
não é isso? A busca da liberdade, olha, traz o som da tarde, né? Mostrando realmente sexualidade, mostrando que tem como quebrar aquele padrão social, que começa um pouquinho de liberdade ao dia. Lógico, não é de uma hora para outra, mas começa a aperfeiçoar. E essa parte também se torna social. Por quê? Ao buscar a liberdade, como diz Carlos Valdes, olha esse fragmento de uma das obras sérias da literatura brasileira, um dos ícones da literatura brasileira, Castral, Baiano, eles como poetas escravos. Um fragmento na Vendeira diz: fatalidade atroz que a vida esmaga. Extingue nesta hora o grito do mundo, o trilho de quem coluna apenas vagas, com íris no belo profundo. Mas a infâmia demais da hétera plaga, levantai-vos, heróis do mundo, Andrada, antes de humanidades, Colombo, este ponto dos mares. O que Colombo, este ponto dos mares? Que mais? É ele que está querendo que a característica para não deixar mais a característica chegar às Américas. Esse novo mundo, esses heróis do novo mundo, né, são pessoas tomando a América, está sendo livre, mas ao mesmo tempo aí um pouco preso. E aí o social também é muito importante, porque lembrar uma coisa, a própria Lenin é muito social. A própria Lenin busca ser como agente de uma sociedade. Não é você ser aquele ser passivo, é aquele agente. Por isso que você encontra a arte geralmente interativa, aquela que você participa dela, naquela que você apenas apreciava. Pegar, agir, tocar, vai mexer alguma coisa, ela é algo interativo. Porque o mundo hoje não existe mais você ser passivo, você não precisa acontecer. Que a arte em si, a literatura em si, você perceba que ela é motivadora de questionamentos. Por isso que você encontra canções, aquelas questionadoras, né? Você encontra diversos textos que buscam essa relação entre você, a gente. Né? Ah, mas o texto com Salve Dias, para a sua pátria, sim. Como é que você se relaciona com sua pátria? Né? Ah, o idolatra e tudo mais, esse aspecto. Não é isso? É muito pouco para tornar esse tipo de idolatria e nada mais, não fazer nada por ela, como ela faz contigo e vice-versa. Você tem que agir. Por isso, o Enem quer que você seja um agente. A relação diz muito para isso. Você vai colocar o que você pensa, a intervenção. Ah, você vai mudar isso? Não. Mas você propõe mudança. A sua intervenção faz isso. Você como agente que propõe mudança. E aí vem o quê? Esses romantistas também passam por isso. O mundo é marcado pela sensibilidade, pelo sentimento. E uma palavra muito importante hoje, que é a afetividade. O mundo não pode se transitar por uma relação sem afetividade. E o romantismo começa com essa questão muito ampla entre você e o outro, na busca afetiva, na busca da sentimentalidade. Por isso, nas canções que você se depara no mundo afora, diversas canções cantadas no mundo afetivo. E aí você, canções, você que é muito corrido hoje, mas relacionar esse mundo é necessário aprender melhor de maneira afetiva mesmo. Então, ao olhar um texto romântico, olha o sentimento que há ali. Olha a perspectiva sentimental. Olha as emoções do meu livro. Olha como ele quer se transmitir. E aí vem o quê? Eu tenho esse romantismo, eu tenho esse conceito social. No Brasil, após chegar na vida real, muitas coisas mudaram. Vem o quê? Recentemente, você viu a tragédia do Rio de Janeiro, é isso? No museu. Aquele chama-se aparelho cultural, é o museu, um aparelho cultural do Menezes, né? Ele é dessa época, muitíssimo, né? Como é a Biblioteca Nacional, aí surgiu depois a imprensa, de jornais, de todo um aparelho cultural brasileiro, isto é, eu formo aqueles aparelhos culturais para buscar identidade, eu busco a independência. Atenta que o cobrador liga lá na Vamos dar mensagem.
sabe que essa é outra série. Aparelho silencioso. Vamos lá. Então, esses aparelhos, eles significam o quê? Uma identidade de uma nação. A tragédia daquele ciclo brasileiro representa, nesse caso, a história do seu povo, a história do povo brasileiro. E aí, esse descaso é porque nós vivemos, achando que o mundo é sempre para frente, como se existisse mais para trás. E não é assim. Para se construir uma identidade de povo, eu preciso da minha história, para ser ofensiva, para ser crítica. E aí vem que esse motivo em si, brasileiro, Jesus, essa conquista, mais do que isso, começando com a poesia romântica, essa que se divide em 3 gerações. O que importa para a gente é isso aqui, o texto literário. Vamos lá. O Enem quer que você lê o texto, entenda o texto, mas o comando da questão já diz muito para você, muito mesmo. Atente para o comando da questão. Okay? Se você não ficar atento ao que ela quer, você vai ficar esquecendo muita coisa. Né? A questão de matemática e a lógica última, muita gente, como eu, também entendi, porque ele colocou mais, vale mais, que 100, a gente vê aquela expressão de alimentos, aquilo que está aqui com a gente. Que aí é o que se chama de interpretação de texto. E interpretação de texto literário é fácil? Alguns sim, tanto. Isso, porque tem uma coisa importante que a gente tem que ter: curiosidade por vocabulário. Tem gente que não tem uma coragem de olhar nem no seu celular o significado daquela palavra. Falta de curiosidade. Isso tem tudo na internet, mas quando a internet está sendo usada com algo preciso, ele não sabe usar. Jogar todo mundo faz. Até porque tem uma atividade de coisa da internet, não sei usar. Então você joga. É fácil. Mas usar mesmo para a praticidade, para o mundo profissional, aí é outra coisa. Mas é outra coisa. Para uma necessidade de se qualificar. Mas para que essa palavra vai precisar da minha vida? Para que eu vou precisar dela? Espera que Deus vai ter. E você não desse conselho. Não é isso? Lembre que a gente vai ter um mundo profissional à frente, vai ter um mundo mais além, você vai precisar escrever, em qualquer empresa vai trabalhar, relatório, o que for. Certo? Você vai ser um advogado, vai precisar escrever, aquela palavra um dia, não é isso? E aí vem o quê? Mas a gente tem que quebrar aquela coisa cristalizada, que é uma frase por aí fora. Aqui vai servir na minha vida. De vez em quando tem que pegar uma frase da Clarice Lispector. Ela diz: não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento. Às vezes a gente vai viver, mas tem que entender as coisas. Isso é uma vida. Então a gente tem que passar por isso. E aí o primeiro texto, que está na primeira geração romântica, que é o texto clássico da literatura brasileira romântica, Canção do Exílio, em que o poeta Gonçalo de Dias estava em 1843, em Coimbra, Portugal, a estudar. E lá ele fez um poema falando da pátria, do Brasil, sem citar o nome Brasil. E quais foram as referências? A natureza. Okay? A natureza. E aí ele constrói um tema que é um papel inicial desse romantismo, nacionalismo. Minha terra de Palmeiras, onde canta o sabiá, as aves secam o gelo, e o meu gelo não dá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas flores tem mais flores, nosso forte tem mais vida, nossa vida mais amor. Esma sobre a noite na Brasil do lar, minha terra de Palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra de primores, detalhes no meu carro. Esma sobre a noite na Brasil do lar, minha terra de Palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita que os rumores se comportem para lá, se os rumores se encontram por cá. Se queira de Palmeiras, onde canta o sabiá. Primeiro, a habilidade de se entender, você tem que fazer 2 coisas. Diz assim: você tem que relacionar informações sobre concepções artísticas. Olha a expressão, concepções artísticas. Essa expressão tem que ter diversas expressões. Se você encontrar o termo concepção artística, que é de literatura, você vai encontrar temas, ideias, conteúdo, que é a mesma coisa. Concepção e ideia. Tem nada a ver com conceito. Concepção e ideia. A gente falou de
tema, tem um conteúdo, tem uma ideia, uma concepção artística. Okay? Mas o texto em si diz: você tem que relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário, que são procedimentos. É a forma do texto, que pode ser, por exemplo, um soneto, a forma do texto, o conteúdo, aliás, a forma do texto, a estrutura do texto, ou os recursos usados para construir esse texto. O que são recursos usados? Figuras de linguagem, intertextualidades, polissemias, paródias. Isso tudo é recurso. Eu tenho diversos recursos para construir um texto. Okay? E aí, esse recurso, quando você estuda lá, funções da linguagem, função poética, que usa o lado artístico, uma literação, usa uma metáfora. Isso aí é procedimento para trabalhar o mais artístico possível. E aí, eu tenho que relacionar duas coisas. Uma, de um lado, do início, concepção, com a forma que eu coloco, com o recurso que eu coloco. Por isso, quando eu me deparo com a obra, e assim no José de Ricardo, que não fala da personagem, que ele é comparado com a natureza brasileira, ele usa as comparações. É o procedimento usado para comparar a Índia, a natureza brasileira, que eu fiz sobre cabelo, talhe. Então, eu apresento um procedimento chamado comparação, que é a comparação metafórica, que é metáfora. Ele compara dois elementos de universos diferentes. Quando eu digo, tu és divina e graciosa, estátua majestosa, tu és estátua, metáfora. Para idealizar a mulher, ele usa a metáfora. E aí, eu tenho um tema, a idealização, mas eu tenho um procedimento para usar isso aí, que é a metáfora. Quando você pegar uma roupa, é a arte de conflito. Que conflito é esse? Conflito espiritual. Qual é o tema? Vamos lá, conflito espiritual. O ser humano, o espírito, se diz um pecador arrependido. E usa dois procedimentos comuns ao outro para explicar o conflito que ele vive. Antíteses ou paradoxo. Então, o tema é um procedimento para isso. E qualquer momento da literatura é assim. Ok, vamos lá. O romantismo. Não quer realizar seu tema? Eu vou usar a metáfora. Lá no realismo, quando eu quero mostrar o Brasil de caráter do personagem, com as folhas, com o meio fechado, o azul, eu vou usar a ironia. Ironia, sim, é a ironia que ele age as suas ações, suas falas, e construções de caráter dele. Então, eu tenho um tema, também tenho um procedimento para isso. E no naturalismo, que mostra a degradação humana, eu sou um físico, não comparado ao animal, que é o procedimento usado. E nos tiver, às vezes, outros piores. Também vou saber personificação, eu gosto de justiça cordadas, eu gosto aquele ambiente cordável. Eu estou usando um procedimento para mostrar o movimento daquele povo. Eu não vou dizer que todas as palavras não mostram o giz todo. Então, eu mostro a personificação. Eu dou vida ao giz. Então, eu quero mostrar o movimento daquela pessoa, eu mostro todo o ambiente. Então, eu tenho um lado, e o outro tem um recurso para escrever. E o elemento que você compreenda é isso. Por isso que, olha os temas aí na slide desse problema do audiência. Nacionalismo. Isso foi nacionalismo. O nativismo, que é essa natureza brasileira. Eu tenho um ufanismo, que é o orgulho da pátria. Não é isso? Eu tenho tudo voltado para essa natureza, mas pela busca de identidade de uma nação. Por isso, ele não cita propriamente a cultura do Brasil, ele não cita o povo brasileiro, cita a natureza brasileira. Não é isso? Ele cita as palmeiras, sabiá, as aves, céu,
estrelas, os bosques, não é isso? As flores, eles constituem tudo isso para mostrar o Brasil a partir da sua natureza, seu aspecto natural, para mostrar a perfeição do Brasil, a sua idealização. Então, para curtir esse nacionalismo, ele usou a natureza. E aí, que procedimentos foram usados aí? Primeiro, o texto em si usa os terceiros, né? Três terceiros, né? Dois que chegam. Eu tenho histórias, são 4, não é isso? Que são 3, o quarto deles. Então, ele foi 6. Mas eu tenho uma coisa muito forte. Eu tinha verso. Esse verso é comum no Brasil. Comum por quê? Porque mostra a língua brasileira. Língua brasileira, sim. Mas essa língua não é tão brasileira assim. Você encontra praticamente uma palavra difícil. Quase nada. Você mostra brasilidade. E o jeito de falar brasileiro, ritmado. As rimas lá, cá, sabiá, bossa, mas coloca aí primores, amores, isso, e vai construindo todo um ritmo nacional de uma língua brasileira com um verso chamado heptacílabo, popularmente chamado de rebondilha maior. O que isso tem a ver com a rebondilha maior, que é um verso popular, quando se propõe de identidade nacional? O Brasil construído. Porque o Brasil construiu seu caráter popular. E esse tipo de verso é o que demonstra o ritmo nacional, a popularização de uma fala que é patrimônio de um povo. Qual é o grande patrimônio da cultura brasileira? Sua linguagem simples, coloquial. Isso tem a ver com o Brasil e suas identidades. Por isso, anáforas, você tem comigo, lições, mas o que eu quero que vocês percebam que há duas coisas que são importantes para a gente. O tema, que é o nacionalismo, e os procedimentos usados para construir esse tema, que está, mais do que isso, na língua do povo, na fala, na expressividade popular. Então, veja lá. E qual é o contexto? Independência do Brasil. Sem independência, eu busco nacionalismo. Esse nacionalismo é oportunista. Só lembrar assim, quando vai chegar ao século XX do modernismo, vai rever esse conceito do ufanismo. O nacionalismo dos modernistas, famosos orientais, já é crítico, não é mais ufanista. Por isso, muitos textos vão parodiar a canção do exílio. Muitos poemas modernistas, como Os Orientais, Drummond, Murilo Mendes, vão criticar esse nacionalismo. Vão apresentar um nacionalismo crítico. O que é esse nacionalismo crítico? É uma revisão desse passado histórico brasileiro, mas uma revisão de maneira crítica, não apenas olhar pela perspectiva nacionalista. Nós temos duas vertentes, uma romântica ufanista e uma moderna crítica, esse nacionalismo. Isso dialoga com os textos que surgem até hoje. E mais, esse texto, Canção do Exílio, de 1843, o Internacional de 1909, o Internacional cita dois versos aqui, não é isso? O Internacional parafraseia, não é isso? Cita uma visão feminista da filósofo, é isso? Isso é a primeira geração, que tem como referência o Gonçalo Dias, que tem o índio como símbolo de nacionalismo também. O índio que é visto como bom selvagem, o índio que é puro, o índio que é sem nenhuma influência da civilização, tal qual percebido do sul. É isso? Então, veja só. Segunda geração. Essa geração é chamada de ultra-romântica, a geração do mal do século, porque há um forte pessimismo em que poetas
marcaram uns 20 anos exatamente, como um dos principais São Paulo brasileiro. Nesse momento aqui, a geração perdida, vou conhecer a geração bairônica, olha o baironismo, isso é uma também. O que é baironismo? É referência ao Lord Byron, poeta inglês. Simboliza uma visão boêmia da vida. Uma visão muito mais do que boêmia, uma visão individualista, egocêntrica. O egoísmo volta para si mesmo, as suas dores pessoais, esquecendo o mundo exterior, voltando para a sua interioridade. Lembramos que isso no século XIX. A tuberculose assolava a sociedade na época. Os poetas sofriam disso, morriam disso. E é retratado isso na poesia. No século XX, estamos em 1980, a AIDS começa a afetar muita gente, principalmente jovens, cantores, artistas diversos, sociedade em geral, não é nada. No entanto, foi um artista que marcou isso, deixou registrado o drama que está com uma doença incurável. O Fred Mercury, o Queen, o Cazuza, conhece todos, na Legião Urbana, construiu um disco chamado Tempestade, precisando pôr sempre da palavra, que é a tragédia que ele vivia ali. E uma canção chamada Via Láctea, que diz assim: quando tudo está perdido, se existe um caminho. Quando tudo está perdido, se existe uma luz. Mas não me diga, hoje a tristeza não é passageira. Hoje, fique com febre à tarde. E quando chegar a noite, a estrela parecerá uma lágrima. Criança como os outros, e a desgraça da vida, o fingir já se bem, e alegrar as coisas com amor, mas não diga. Olha a expressão, né? Pegou no começo, o clichê. Está feliz, feliz também, existe uma luz, mas ele nega isso, porque para ele não vai ser muito, ele sabe de vocês que a doença é curada. Não diga, pela tristeza não é fazer hoje, fique com febre a tarde inteira. A febre é a doença. Então é um vocábulo também usual pelos romanos. Quando chega a noite, cada estrela aparecerá uma lágrima. As estrelas são lágrimas, olha a metáfora. Olha a metáfora. Estrelas são lágrimas? Não. Mas potencializa o sofrimento que é intenso, enorme, que é infinito, como a estrelas. A metáfora está aí. Né? Na busca do sofrimento intenso, infinito. E aí, como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou entender que ele diz, né? Cada estrela parecerá uma lágrima, lágrimas. Não é por isso que eu estou falando? Né? E ele retrata isso. E aí, cada estrela parecerá uma lágrima, estrelas lágrimas, que potencializa o sofrimento, que mostra o caráter infinito do sofrimento dele, porque estrelas são infinitas. A Bíblia para isso. E aí, veja que a metáfora, isso, século XX. Voltando para o século XIX, olha o que o Álvaro Azevedo falou. O sofrimento da morte também da pessoa amada. Esse texto, esse momento, é uma prova do uso não está aí material, mas essa questão do grande difícil é. Porque muita gente não entende o que ele quer dizer propriamente, não interpreta na melhor maneira possível isso. Ele diz assim: já na morte, o valor o próprio rosto. Nos lábios meus, do além desfalece. Sua agonia, o coração feliz. E devora você mortal desejo. No meio do embalde, em pão, no macio encosto, o corpo exausto, que o repouso esquece, em estado, a espreita, no meio do embalde, no macio encosto, pinto sonho inteiro, que é esmorece. O corpo exausto, que o repouso esquece, em estado, e que a mágoa não tem custo. O estado está escrito nele. Ele já pensei. O adeus, o teu adeus, minha saudade.
fazem que, insano de viver, me prive e ter os olhos meus na escuridade. Aquela esperança com que o seio me tira. Volva muitos olhos por piedade, olhos por quem viveu e já não viu. Esse livro é um soneto, esses 4 estrofes. Eu tenho 2 quartetos e os 2 terceiros se dividem em ideia diferente. Primeiro, os 2 quartetos mostram o estado de espírito do meu lírico, sujeito lírico, que diz: já da morte falou no próprio rosto, falou palidez, ele está branco, ficando branco, referência à morte, não é isso? Nos lábios meus, o alento desfalece. Olha só, como ele está, o estado de espírito dele, né? Surda agonia, o coração fenece, está morrendo, e devora o meu ser mortal dos outros. Do leito embaixo, um assim roxo, sinto surrender, sono, referência à morte. Já esmorece o corpo exausto, e o povo esquece, ele estado em que a mágoa não tem custo. Então, o estado dele é de esmorecimento. Ele não reage, mas vai dizer agora por que ele esqueceu o adeus. Por que não reage? Porque o adeus, minha saudade, fazem que insano de viver e prive. Alguém morreu, uma saudade que ele tem, priva ele de viver. Privar de viver é meu eufemismo. Por quê? Porque privar de viver, ele quer morrer, ele está morrendo. Não é isso? Ele vai viver e morrer. E tem os olhos meus na escuridade. Olha essa morte chegando. Da esperança com que o seu mantive. Volva muitos olhos com piedade. Olhos por quem viveu e já não vive. Ele tem olhos por quem viveu, mas não vive mais. Essa pessoa morreu. Né? E ele vive no estado altamente destrutivo, altamente de decadência, sofrendo mais ainda, quase morrendo, porque, provavelmente, ele vive no estado que não tem mais sentido para ele. Porque para ele agora ele deve morrer. Ou ele não reage. Então, se ele está nesse estado que não reage, que não tem ação para nada, porque alguém morreu, esse que está no cemitério, a mágoa, a angústia, você pensa por isso. Então, esse texto aqui, é uma questão de 2010, não vou falar para vocês, mas nós temos mais de 15 anos. Se você fosse falar do governo desse texto aí. E aí, nós temos uma parte do soneto, nós temos a produção das exclamações reticências. Gente, reticência e exclamação é uma coisa que é a expressividade. Que é isso? O que é expressividade? Sim, a pontuação é algo expressivo. Eu não posso ler um texto, ler textos, colocar exclamações, sem reticência, porque ela tem também um efeito poético. Ela também tem significado. E aí eu tenho uma forma, não é isso? Do outro lado, tem um aspecto dramático, derrotismo. Ele já se mostra derrotado. Ele se mostra entregue. Por que ele está daquele jeito? Porque a pessoa que morreu, o sofrimento que a deixou, faz com que ele esteja derrotado. Talvez isso seja uma mostra nele. A tristeza, mágoa, leva o locador à prostração. Melancolia, tristeza profunda, leva à sensação pela morte. Elevação, por outro desejo apenas do amar, e o sofrimento amoroso e intenso. Essa geração marcada por essa intensificação do sentido amoroso. E aí você encontra uma expressão muito comum: sentimentalismo e exacerbação. Essa intensidade, essa melancolia. Por isso que está em obra que citei, a tempestade, né? O termo tempestade sugere o quê? Tempestade. Você disse que o Renato Moura estava com uma vez segurado, no Canadá, né? A tempestade seria
que é o amor simples, que é algo que não tem distintivo para ele. É isso? Beleza? Terceira geração. Essa terceira geração, uma vez eu falava aqui, mas a terceira geração era chamada de condoreira. Condoreira, a expressão pássaro, voou muito alto, por 2 anos, e a América, América em si, os 3 Américas, por sempre, referência à busca de liberdade. Okay? Se você aumentou as áreas de estudos, história, e outros eventos sociológicos, muito sobre a América e suas buscas por liberdade. Okay? Sempre vai ter isso. Lembrando-se o americano tem sempre buscou se libertar dos poderosos, aqueles impérios. Okay? E o Cacholas representa muito isso nesse contexto. Quem tiver a oportunidade de ouvir uma canção dos tribalistas, muito isso, uma diáspora, que você já sabe que é a história falada, é isso? Aqueles povos que moram pelo mundo fora, os diásporas modernos. E no mundo, né, dos ditadores, no mundo dos totalitários agora do século XXI, dos estados totalitários talvez, de guerra, conflito, muita gente saiu dos seus lugares. A guerra na Síria, por uma referência disso. Uma referência disso. E os jornalistas, né, quando chamam canção, na canção, se eu fosse fazer uma afirmação lá no colégio, uma questão sobre essa canção, eu vou falar para alguém, com certeza. Porque ela é muito atual. Né? Não sei se foi 2016, a outra parte da na Síria, que apareceu lá no mar da Turquia. É isso? Você deve lembrar essa imagem. E Deus fez esse ícone para nos acabar com a guerra, com a morte. Não foi. É nosso ícone sempre para os senhores da guerra. Se você senhor da guerra, uma canção da João também. Isso, os senhores da guerra têm crianças. E aí, aquela referência toda, muita gente fugindo. Por isso, a diáspora fala disso. Né? Fala dos bancos, né? Dos sírios, fala dos ciganos, sempre com povos sírios, todos sempre um lugar para sobreviver, fugindo daquelas origens. Mas se deixar naquele lugar de origem. E o Cachoeiras é citado nessa canção, com seu poema na vida dele, clássico dele, contemplando os sonhos da teologia, né? No Deus errante. E essa canção é uma oportunidade ouça. Né? 2 canções importantes dos tribalistas. Essa, de diáspora, e um sol. A relação do sol, fala sobre essa polarização no Brasil e no mundo. Não existe no Brasil, viu? Essa polarização. Esquerda e direita, não é isso? De um lado e do outro. Né? Ele começa a discussão. Somos comunistas e capitalistas, aí colocação do sol. É um jogo parado, é isso? A galera fica aí, né, nas redes sociais dizendo que é o que não é isso. Na verdade, somos só, muito pouco aqueles. Não é isso? E ficar dizendo aí quem é melhor, quem é pior. Né? Saber se depois do 19, a vida dele continua, tem muito mais viver. A vida continua, isso. A vida continua. A gente tem que viver, comer outro dia. Se ela não conseguir viver, imagina, no dia 2 de janeiro, a gente tem alguns casos. Acaba isso. Isso é brutalmente, sinceramente, concluir. E deixa a gente lá. E o Cachoeiras, olha só, vou colocar umas partes aqui, eu vou colocar umas partes mais específicas. Uma que entender na parte de assim, é um sonho dantesco, que é infernal, é aquela tragédia do navio do bombardio, que das vizinhas avenida o Rio, em sangue circular. Tinha de ferros, estavam as ações, junto com os livros com a noite, para a gente avançar. Olha só a gente no texto, não é isso? Mas olha o tema da barbárie.
as crianças, duas bocas pretas nas mães, outras moças, mas duas espantadas, viram espectros rachados, espectros fantasmas, em ânsia primada as mãos. E rissa a orquestra e o estridente, e da muda fantástica serpente, vai em todas as cidades. Sobre arqueiras no chão vala, ou os gritos de chicote estalam, e voam mais e mais. Olha o termo, olha a sonoridade, chicote estalam, construindo uma sonoplastia, os véus, as correntes, os chicotes, os gritos, ais, tudo isso aí é algo da sonoplastia, é usado teatro. E ele busca sugerir isso. Os ferros das correntes, barulho das correntes, os gritos, os lamentos, construindo toda uma poética muito dramática, beleza, dramatização, que se fosse levado para o teatro mesmo. Né? E aí ele cria uma cena para construir a dor dos negros como uma grande metáfora. A metáfora da crueldade, que é a metáfora da nação feita do chicote. Mais do que isso, o triste ciclo histórico, o mundo marcado pela essa luta da humanização. Okay? Essa celebração que passa por esse procedimento que é, né, propriamente o condorismo, essa coisa social. Ok? Para frente. Então, nós temos essas três gerações. Primeiro, nacionalista, indianista também. A segunda, melancólica, que agora está correndo isso. E a terceira, social, humanitária. Okay? Como intervenção de arte, é humanitária. Okay? E aí, viu que são temas diferentes, mas a mesma visão sentimental. E nós temos agora o romance romântico. Lembrar que essa expressão romance não é redundante, porque o romance é um gênero textual. Eu posso chamar de ficção romântica, prosa romântica, e aí são as vertentes narrativa romântica, o gênero romance é uma narrativa. E aí eu tenho as vertentes com características gerais. Primeiro, idealização. A idealização da mulher, a idealização do amor, a idealização do índio, a idealização da natureza. Isso passa por um motivo. Vou pegar uma parte melhor. Caráter melodramático. Olha só. Melodrama em dois autores. Em Alencar no Mar e Machado de Assis na obra dele do Planteio. Alencar no Sila. Todos em Lúcia adoece terrivelmente. Lúcia julga que não merece uma culpa. Cuida da irmã, a fim de preservá-la por todo mundo. Isso aí é semelhante àquele novela atuais. Okay? Aquele drama. Né? E aí, lógico que o Jânio ele também julga a personagem como a sociedade da época julgava. Helena, órfã é conhecida pelo pai, a órfãos. Helena é maltratada pela terrível bicha da família. Os irmãos de Helena ficaram muito tempo muito sem encontro. Semelhante a novelas ou de hoje, existe uma melodrama. Melodrama não é distante, não é isso? Da nossa realidade. Projeto de formação de identidade nacional. Nós temos um mundo histórico em obras como Guarani, que é aquele indianista, não é isso? Nós temos um mundo centralizado no Rio de Janeiro, propriamente Recife, no Rio de Janeiro, era a base de tudo. Do outro lado, tem os romanos que são urbanos. Eu tenho um lado que é regional, porque o Brasil é grande, começa agora, através de romanos, a identidade de várias regiões. Cada região tem sua linguagem própria, cada região tem seus conceitos sociais. Imagina que só no século XIX, uma jovem criada na fazenda, no interior do Mato Grosso. Você acha que ela escolheria um marido para representar? Não, porque o grupo social está correto. Não dizem isso. Okay? Mas no centro urbano já começa a quebrar esse meio, porque a Laura Senhora, a personagem da Vera Camargo, ela é dona de sua própria vida. Mas por uma coisa, ela é órfã, e pai e mãe, e ela é rica. E o meio social não conduz para a realidade ainda. Seria apenas um termo literário. Você acha que ela
influenciado por valores mesquinhos. Olha um texto rapidinho. Dá uma olhada. Aurélia, o que significa isso? Então, uma comédia na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho que os melhores atores não nos receberam, mas é tempo de podermos esta cruel investigação, porque nós estamos encarecendo igualmente. Sim. Então, essa realidade, por mais triste que seja, resignem-se, cada um deles, resignação, aceitação, seja. Né? Ao que é? Eu, uma mulher traída, o Senhor, um homem mendigo. Mendigo, sem vocês, ferido dentro da alma. Mendigo, sim, não tem outro nome. Sou rica. Rica, sou milionário. Precisava de marido para machismo, pensava a mulher. O sonho está no mercado, comprei. Custou em 100 conto de réis, sei lá. Não se fez valer. Eu daria ouro. Trigo, colocar na minha mesa por este momento. Este momento é um tempo de vingança que já começou a senhora, ele era muito disso. Que no passado, eles eram namorados no passado, e ela ele a deixou para casar com ela de Natal, por uma quantia irrisória, que era um lote. Só que a vida roda muito nisso. Elas eram de um avô que, né, nunca tinha sido aceito pelo avô, pelo pai, na verdade, não aceitava o casamento da mãe dela com o pai dela, mas ela não era única. O avô tinha amor, tinha tolerância para ela, e ela vai se ligar, não só no seio, mas naquela sociedade que sempre o ser humano está sempre olhado pelo lado material. No entanto, ela não com essa cristalização do patriarcalismo, mas ela ainda não tem, agora na visão da mulher, um mundo patriarcal, que é a do mundo. O patriarcalismo está no mundo da outra, mas é diferente que é para o outro lado dominado na mulher. Isso é urbano, que trata o casamento por interesse, como a obra e outras obras como o Símbolo, que trata a prostituição, outras obras como a Elite, na música de Denise Solares, é muito humano, porque nós temos também o indianista, a prosa indianista, que o índio é comparado ao cavaleiro medieval. O índio é idealizado, muito perfeito, visto como bom selvagem, porque não havia influência da civilização. Em pé, só por eu conheci. Em pé, no meu espaço que formava a grande apoio da Guiaia, encostado no velho tom antecipado do raio, e esse índio na flor da arte. Começa uma idealização da idade dele, é isso. Eu casei, eu me fez a obra para mim, que é comparado a esses valores de nobreza, de força, valentia, cortês, bom e justo, de acordo com os princípios da Revolução Francesa. De acordo com os princípios de Rousseau, iluminismo. E o romance regional, que é propriamente uma descrição de valores sociais, humanos, no mundo inteiro. E aí, naquele, expressões como povoação, expressões que representam o lugar, isso, e a descrição aqui da adolescência, isso é o Maio, o Neto, francês, ele percebe pouco sertão. Isso tem para mim, vocês, não é esse aqui, mas o sertão são valores sociais e humanos que são atualizados. São valores por quê? Porque ainda não tem patriarcalismo, conservadorismo, em muitos lugares da fora. Não é isso? Isso é um motivo. Porque agora vamos rapidamente para o realismo. Esse realismo que é muito mais amplo do que nós temos a questão psicológica. Analisar o ser psicologicamente. Se eu analiso o ser psicologicamente, eu tenho vários fatores para analisá-lo. Eu tenho na intimidade do ser. Por isso, pegando como Casimiro, personagem de Santiago, personagem de Janeiro, de Anguará, chora-se psicologicamente, o personagem no começo é indigeno e depois vamos para a
vai visitar o cabelo. E ao visitá-la, ao olhar, ela está pintando o cabelo, olhando para o espelho, e ele é perseguidor por ela, e age contra ela no espelho, e ironiza o espelho dela. Isso é uma pessoa pobre, e debocha. E aí mostra ingenuidade. Ele está batendo com a menina e tudo mais, vai se preocupar com as coisas materiais da vida. Que mostra esse caráter de adolescência. No mundo adulto, as coisas são piores, porque não aceita ele se vê como ser traído, se mesmo uma confirmação precisa. Né? E aí ele começa a criar, e aí ele começa a analisar nas perspectivas. Por isso, você tem duas vermelhas. Será que eu creio? Será que não? Você analisa e esforço. Você encontrar dessa sim e dessa não. Por quê? Olha só o texto agora. Olha só o texto com caráter. Pois o Senhor está no chapéu das luvas, assustado. Daí um momento, ouviu a cancela, a rua batendo com força. Deu ao quarto, louvou com Diniz, amanhã arremessado, a chapeleira tombada. E foi aí, queixar-se a polícia, colocar o rei, com jatos, com gênio. Arrumou ele das quarto, foi-se enrolar com o fresco. Nunca arrependido. E já fez aí. Devia cuidar. Se perícia fazer algo desse propósito, que pedia, que teria que sair de casa, deixar o seu quarto, os seus recados, a sua posição, sabe? E aí, no momento do vazio, que a empregada começa a chantageá-la. Chantageá-la Luísa, porque ela começa a pegar o marido, a empregada começa a ver tudo, começa a chantagem. Isso é psicológico, chantagear. Que coisa psicológica isso? Mas é o comportamento do ser humano que se favorecer em um momento de fraqueza dos outros. Isso é psicológico. Se você assume o cargo, se você se corrompe, é fraqueza psicológica sua. Viu? É fraqueza psicológica sua. Viu? E aí, mas é normal, é real, é realista. E nós somos fatos, psicologicamente, é isso? Olha um pouco a sequência. Ele tinha tomado a mão, repetia as mesmas perguntas, chamava ele sua pomba, seu ideal e tem saudade. Está escrito, aqui é o vazio. Ele na frente dela a exaltava, mas por trás ele dizia palavras acabaram. Aí de caráter. Tudo isso se descobre no meu discurso diretor, está nas relações, tipo, a gente tem medo. Ela não está verbalizando isso, pensando isso. O narrador transfere isso. Seus pensamentos, suas reflexões, suas introspecções, transfere isso. É um discurso direto e livre. Observação das ações dos personagens. Você analisa. Lembre uma coisa. Obras do realismo Machado de Assis. Nunes, Dom Casmurro. Dom Casmurro é um peixinho. O nome da obra é o nome da pessoa. Memórias Fortes das Fugas. O nome da obra é uma pessoa. Kim Casola é um personagem. O nome da obra é o nome do personagem. Tá? Psicologia. Psicologia na vida das pessoas. Ao mesmo tempo. Agora, você vai analisar o personagem. Você é um psicólogo, sim. Orientando o Cazu, nas formas. Se você for ler, lembre uma coisa. É como se você estivesse em um divã, e naquele sofá do psicólogo, ele, o narrador, o personagem, estivesse contando a história para você. A vida dele para você. É você que vai analisar. É você que vai agir como psicólogo. E aí, no fim, você vai tirar as conclusões. Por isso, uma obra machadiana, a gente tem que ler um pezinho atrás. Terá momentos que ele vai pedir para você, leitor,
você encontrar. Por isso ele brinca às vezes em relações com o romantismo. Que você é o leitor romântico. Gente, a mesma coisa de telespectador. Existe um público de novela global. Existe um público de minissérie global. É diferente. Tem minissérie que a galera assiste. Sim, não. Porque a novela é clichê, viu? Todo mundo entende. Mas pega umas minisséries aí. E nem hoje, às vezes, quando eu vou ver, eu acho muito, mas umas antigas. Ela diz assim: não entendo não. Longe. Existe um diferente. Diferente. Até o horário diferenciado. É como o realismo e o romantismo. O romantismo seria aquelas coisas bem realizadas e feitas. Dinâmica a obra. O realismo não, detalhista. Por isso, tipificação social. São tipos sociais, são as pessoas das classes urbanas que vivem diversos comportamentos. Olha isso. A necessidade de se sujeito trouxe lá de odiar. Odiou-se todas as patroas com um ódio irracional e pueril. Tiveras ricas, palacetes, pobres, mulheres empregadas, velhas e raparigas, coléricas e pacientes. Odiava-as a todas, sem diferença. A patroa é desde, a patroa é baixa. É patroa e baixa. Pela mais falar, pelo ato mais trivial. A personagem em si é odeia a patroa. Não é que ela odeia a patroa, porque o nível dela, o fracasso dela, humano, social, individual, ela percebe os outros. Isso é a tipificação social. É aqueles que querem agir e ascender socialmente destruindo os outros. O personagem achando que faz isso. Que transforma pessoas. Está se lembrando a muito isso. Sensualismo. No Machado de Assis, o sensualismo machadiano aparece, lógico, no sensualismo muito mais como de hoje, mas não é só o grandinho, Cristo com os braços, sentir-se agarrado na ponta do braço. Uma sereia. Nunca vieram tão bonitos e tão físicos. A educação que tiveram me permite encarar o voto corretamente. Parece até a princípio afastar os olhos deixado. Os braços dos séculos XIX era algo essencial. Viu? No século XIX. Não é isso? E aí nós temos essa temática do erotismo e sensualismo. Lembre que o realismo, eu coloquei o nome das pessoas analisando psicologicamente. Por isso, é a classe aristocrática do Rio de Janeiro que é a mais destacada. Okay? Outro tema, a desidealização, isto é, não realiza a mulher, é algo do jeito que ela é. Segunda idealização, com qualidades por efeitos, não bonita nem simpática. Vão levar isto ainda a condições fisiológicas e anatômicas de vida ordem. Gerir com facilidade, regularmente, tinha bom curso e excelente vista. Estava assim, apta para análise filhos robustos, são os emergentes. Não é educação nenhuma, apenas olhar e se deu bem naquela época. Outro aspecto, descrições detalhadas, é bem detalhado, mas detalhado sim. Você não vai ao psicólogo e fala para outra e 2 dias o cara dá uma nota para você. Ele necessita de ser bem detalhado. É naquelas falas. É naquele comportamento seu que é funções. É naquela fala mesmo, dia a dia. É no teu olhar, no teu sentar, no teu comportamento. Se eu vou os outros, que estão olhando, é isso? Antirromantismo. E aí nós temos romper com valores realistas, romper com romantismo. A noite era clara. E se uma hora entro mais em sua casa. Se eu aposto que ele sonhava comigo. Ele sonhava comigo. Entretanto, eu quase eu via a sua inspiração. O mar batia bem força. É verdade. Qual a diferença é que o mar é estúpido? Parte sem saber por quê. E no coração, sabe que batia bem assim. Ele
personagem Marcelo é um dos 15 meses e os mulheres, ele vai para o batismo, para dizer que o amor são interesses, que é o psicológico, que vive no mundo da aparência. E eu gosto de dinheiro. É pesado. Mas, quando a galera diz que os relacionamentos são marcados por dinheiro, eles, é pesado, porque acha que elas são marcadas por dinheiro. Isso é psicológico. Não é a pessoa que gosta de dinheiro e acha isso. Viu? A revista social, a questão da ascensão social. Isso é comum na hora que desenvolve a ascensão social. Alguns ser brasileiro, assim como os outros, é psicológico, ok? Veja, eu nem vai ter muito isso, mas vou precisar de terminar, né? Vai terminar para vocês pegarem depois, vale a pena pegar os detalhes. O meu livro, uma machadiana, esse modelo, esse machadiana é correto. Esse machadiana é inspirado nos valores britânicos. Segundo a hora em si, ele se inspira no estilo europeu. Isso é muito provável. Era uma vez chupando que havia estado. A dona, um triste fulano de mulher, chorava do seu desastre, a poucos passos, sentada no chão. Senão quando, ainda passeava um homem no Vicente, viu a mulher, perguntou-lhe se a casa era dela. É assim, meu senhor, é tudo que eu consigo neste mundo. A adolescência brasileira ali no chão. Eu faço os adultos, eu acho deles. E aí, Machado de Assis passa por isso. 7 filhos e liso. O capítulo inicial da obra de Emancipação das Cubas, o capítulo final é todo de negativas. Ele é altamente pessimista, ou melhor, nihilista, que não crê em nada, descrê das coisas. Então, galera, que é assim, já para que eu tenha morte? Porque está morto. A pessoa está morta com 10, imagina fisicamente. Você pensar isso, é altamente nihilista. A juventude se chama mais vivo que se imagina. Mas não é morrer fisicamente. Ele pode morrer em ideias. Sem pensar mais além. Pensar na perspectiva daqui a 5, 10 anos vai ser. Não estará. O prefeito está agora. O cientista machadiano é grande, que ele termina na frase: não tive filhos, não produzia nenhuma criatura legada à nossa miséria. Ninguém produziu miséria a ninguém. Ninguém produziu miséria a ninguém. Olha o pessimismo dele. Foi para as coisas. Só conflito da aparência, mas da essência. Diversas obras retratam muito felizes. Sociedade muito da aparência e de lá da essência. Na obra machadiana é muito isso também. O Machado de Assis é muito metalinguístico. E mais, começa a trazer assuntos diferentes, a direção. E a conversar com o leitor. Por que ele conversa com o leitor? Porque o objetivo dele é persuadir os manipulados. E para concluir o naturalismo, natureza, olha as obras. Só disse que no realismo, em muita obra, no mundo da pessoa, do personagem, no naturalismo, em muita obra, é um político latino, é um grupo social. Um cortiço, mora muita gente. Um cortiço é um grupo social. Quem analisa o grupo social é o social. Cada pessoa mora muita gente. Né? O ateliê em escola estuda muita gente. E o Lázaro, que é a primeira obra do naturalismo, também é um grupo social. Muitas pessoas veem para mim. Por isso que, nas liberais, o naturalismo é marcado principalmente por ser cético perante a realidade, mais uma vez, científica. É um realismo científico. Você analisa o ser humano pela própria ciência. Por isso, você tem uma relação muito científica e o ser humano é marcado pela humanização, pelo desenvolvimento. Por isso que filmes nacionais relacionam naturalmente de Jabá. Cidade de Deus. Cidade de Deus é o mundo do bairro. É a comunidade, Cidade de Deus. E aí muita gente
dos fariseus era o quê? Marginalização, diversos problemas, crimes, patologia social. Cada de um preside algumas funções, muitos problemas sociais, né? E o Tropa de Elite, que é um grupo também social, um grupo também que é o golpe. Que tudo ali, se você colocar Cidade de Deus, protagonista, é a própria Cidade de Deus. Cada um protagonista não exige. Ele que muda o comportamento de cada um. Tropa de Elite, o protagonista não é o nascido, o protagonista é o próprio golpe. Ele que muda o comportamento. Isso é naturalista. O ambiente, ser humano é determinado por aquilo, pelo grupo que você está. Isso é naturalista. Veja.